do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Canaã. Me chamo Rogério Rodrigues, sou superintendente e professor de Escola Bíblica no Ministério Canaã, na congregação do Quitino Cunha, e estamos sob a supervisão de nosso pastor Luiz Orlando. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade às nossas lições online, né? As lições baseadas na revista da CPAD, segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos na 13ª aula, irmão. Na verdade, estamos finalizando esse trimestre. Esses 3 meses nós estudamos, a fundo, irmãos. Trabalhamos muito bem nessa revista que trata de lições extraídas, irmãos, da Epístola aos Efésios. Riquíssimas lições, Riquíssimas, sabe? Lições abençoadíssimas, Aprendemos sobre quem escreveu essa epístola, para quem foi enviada essa epístola, essa carta, por quem foi enviada, quais as circunstâncias, em que tempo, quando foi. Nós tudo aprendemos nessas 13 lições, que estão todas disponíveis, irmãos, no nosso canal aí do YouTube, viu? Desde já agradeço a cada um que se prontificou, que buscou nossas lições aí no nosso canal do YouTube, QC News, assistiu, foi edificado. Continue nos ajudando no nosso canal, continue compartilhando e divulgando o nosso trabalho, bem como nós precisamos também de seu feedback, meu querido. Tá? Não fique constrangido ou não fique com vergonha de passar um feedback para a gente, para comentar como vocês estão recebendo as nossas lições. Faz esse feedback para a gente, que nós precisamos disso, viu? Então curta, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a crescer o nosso canal da nossa igreja, que tem o objetivo de divulgar o nosso trabalho na igreja. A seriedade do nosso trabalho na igreja, o empenho dos irmãos de cada um da igreja, Enfim, nós queremos que esse canal cresça e nós precisamos da sua ajuda, irmãos? Hoje, irmãos, estamos encerrando esse segundo trimestre de 2020, Estamos com a 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. A batalha espiritual e as armas do crente. Lembrando, irmãos, que nessa lição, irmãos, na verdade, em toda essa revista, irmãos, nós aprendemos grandes coisas dessa revista, irmãos. Lições preciosíssimas, irmãos. Nós aprendemos sobre as bênçãos espirituais, a eleição, a predestinação, a adoção, redenção, revelação, a herança. No capítulo 2, nós aprendemos que fomos vivificados com Cristo para a nova vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Cristo nos vivificou para vivermos uma nova vida com Deus, agora mortos para pecados e vivos para com Deus. No capítulo 3, nós entendemos a reconciliação que Deus fez conosco, irmãos. Na verdade, Ele nos reconciliou com Deus. Antes por meio das nossas atitudes, dos nossos pecados, éramos inimigos de Deus. Agora, Cristo nos reconcilia com Deus, derrubando a parede de separação. Nós aprendemos sobre isso, onde nossas aulas estão todas aí, repito. No capítulo 4 ele fala da unidade da fé, irmãos, um corpo só, um só corpo, um só batismo, um só espírito, mas também fala da santidade, e ele começa a falar da santidade a partir do capítulo 4. Capítulo 5, ele vai falar sobre os deveres do cristão no lar e na sociedade, E capítulo 6, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, ele fala da batalha espiritual. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, uma casa que ele aluga, mas está sob os cuidados do governo romano, Ele está ainda sob investigação, digamos assim, Quando ele for chamado para depor, o governo saber onde ele está, e por isso ele é resguardado por soldados romanos, soldados de centúrias,
soldados de guerra, né? Soldados bem preparados. Ele é resguardado nessa casa, né? E não pode sair, irmãos. Ele não pode viajar para outro local, não pode, né, propagar o evangelho falando, né, irmãos? Indo para outros locais, né? Esse é o contexto da epístola aos Efésios. Esse é o pano de fundo, de onde o apóstolo Paulo está escrevendo essas cartas, né? E levando em consideração, ele está preso e está sendo resguardado por esses soldados romanos, a gente tem que entender, já entrando na lição, né, sobre batalha espiritual, a gente tem que entender esse pano de fundo. O que o apóstolo Paulo tem em mente quando fala de batalha espiritual? Esse que a gente vai ver hoje, em nome de Jesus, né? A lição 13 é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo é o seguinte, em Efésios capítulo 6, verso 11, diz o seguinte: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática da nossa lição de hoje, irmãos, é o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha. Vou repetir. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha. O texto lido em classe, irmãos, a literatura bíblica lida em classe vai ser Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Aí eu peço aos irmãos que leiam em casa, né, que reflitam, né, que leiam, releiam, estudem, né, essa lição, na verdade, esse texto, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Não vou lê-lo para o vídeo não ficar muito extenso, já que a gente tem muita coisa para tratar hoje, ok? Mas a leitura bíblica em classe, peço que vocês leiam em casa, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Né? O objetivo da nossa lição de hoje é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo de batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Devemos ter sempre em mente o contexto em que Paulo nos introduz, irmãos, o assunto de batalha espiritual. Desde o capítulo 4, verso 17 da Epístola aos Efésios, o assunto predominante que Paulo está tratando é a santidade. E ele continua com o mesmo assunto até Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20. Né? Que é esse o texto que a gente está trabalhando. Né? Então, este assunto de santidade se estende até Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. O que o apóstolo Paulo nos diz, está a nos dizer, na verdade, é que não será difícil levarmos uma vida de santidade neste mundo, porque temos inimigos poderosos e eles tentam diuturnamente nos impedir de sermos santos, de estarmos em santidade, de servirmos ao Senhor em santidade, separando-nos, né, da corrupção deste mundo. Paulo usa como analogia, como uma figura de linguagem, para que a gente possa compreender a complexidade desse assunto, o campo de batalha, para nos ensinar como devemos agir a fim de que possamos suportar as seduções de Satanás e permanecermos santos e fiéis a Deus. Então, este é o pano de fundo desse assunto batalha espiritual. Né? A gente está falando de santidade e ele quer nos mostrar o quão é difícil sermos santos, permanecermos fiéis a Deus neste mundo corrompido, neste mundo de pecado. Já em priori, para a gente tratar logo em priori, logo de primeiro assunto, a gente tem que entender esse campo de batalha, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando. Observe, irmãos, entenda. O apóstolo Paulo está na sua casa, né, nessa prisão domiciliar, né, vamos dizer assim, está nessa prisão domiciliar e observando a conduta dos soldados, observando o porte dos soldados, né?
E logo vem à mente o campo de batalha, o campo de guerra. E ele faz essa analogia com o mundo que nós vivemos. Então, o campo de batalha, irmãos, a gente vai aprender aqui que é o mundo, irmãos. Ó, todo soldado de guerra recebe árduo treinamento, principalmente os romanos. Os romanos era um treinamento absurdo. Né? Para ser um guerreiro romano, é um absurdo. Né? Não para ficar dentro do quartel-general. Ele recebe esse treinamento não para ficar dentro do quartel-general, mas para que possa exercer suas habilidades no campo de batalha e contribuir para a vitória de seu exército. Assim somos nós, como soldados de Cristo. Estamos constantemente no quartel-general, isto é, estamos constantemente na igreja, recebendo treinamento para que possamos vencer no campo de batalha, que é o mundo. O mundo, irmãos, é o campo de batalha, não o mundo físico criado por Deus, mas o sistema que rege a humanidade que foi corrompido pelo pecado. Esse sistema é regido por Satanás, que influencia os seres humanos a rejeitarem o seu Criador e se tornarem filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, do verso 2 e verso 3 diz o seguinte, ó, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo a direção deste mundo, de acordo segundo o príncipe das potestades dos poderes do ar, do espírito, do propósito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também, nós crentes hoje, né, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, não foi os olhos, foi o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Desde o princípio, irmãos, Satanás tem a mesma estratégia para fazer o homem cair, que é implantar no seu ser, no homem, 3 diretrizes, 3 planos de ação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi assim que ele derrubou Adão. Foi assim que ele tentou derrubar Jesus, e é assim que ele tenta nos derrubar todo santo dia, irmãos. Em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 16, diz o seguinte, ó, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que precisamos entender, irmãos, com isso, neste campo de batalha, que essas diretrizes aqui de Satanás sempre são as mesmas, né? A concupiscência da carne, né? O desejo desenfreado da carne, né? O desejo desenfreado dos olhos, a concupiscência dos olhos é a cobiça, e a soberba de Deus é a mesma coisa que foi implantado lá no Éden, né? Em Adão e Eva, né? Sereis como Deus. E se eu sou como Deus, eu não tenho necessidade de Deus. Se eu sou como Deus, eu não preciso de um Deus, porque eu sou Deus também. E se eu sou Deus, eu sou conhecedor do bem e do mal. E se eu sou conhecedor do bem e do mal, eu arbitro do jeito que me é propício, do jeito que me convém. E é isto, irmãos, que muitos não entendem sobre livre-arbítrio, né? Mas isso é matéria para outra aula, né? Mas enfim, o campo de batalha é este mundo, irmãos. É este mundo que é cheio de armadilhas, é este mundo que é propício aos ataques sutis de Satanás, né? No texto de Efésios 2, ele diz o seguinte, acho uma coisa muito interessante, aqui, ó, que nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o direcionamento deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, da influência deste mundo corrompido. Então, como é que funciona essa influência, meu irmão? A gente vê todo dia, irmãos. Todo dia a nossa humanidade vai de mal a pior.
todo dia o que é de mais importante para a humanidade, é tudo que traz prazer ao corpo, é tudo que traz prazer à vida, e é tudo que traz distanciamento de Deus, soberba. Tudo isso aí corrobora para o total afastamento da humanidade de Deus. E estes que estão se afastando de Deus, indiretamente ou diretamente, se tornam, sabe, peças de um xadrez que tentam nos derrubar, que tentam, sabe, fazer com que nós venhamos definhar na fé e nós venhamos negar a Cristo e perder a nossa salvação. Então, este é o campo de batalha. O mundo é o campo de batalha. E nós, como só bons soldados de Cristo, nós estamos nos preparando dentro da igreja, irmãos, para irmos para o mundo, estarmos preparados para o mundo, para ficarmos firmes neste mundo, nos ataques, nas ciladas, nas artimanhas de Satanás. É isso que a gente tem que entender. E muitos de nós estão perdendo esse entendimento, irmãos, e está se degladiando dentro da igreja. Misericórdia, irmãos. Uma casa contra si mesma, ela se acaba, irmãos. O camarada tem que entender com quem que ele está lutando, né? Contra carne e sangue, contra os potestades do ar, os espíritos da maldade. É isso que o camarada tem que entender. Tem que tirar da sua cacholinha, tem que tirar da sua cabeça, sabe? Essa questão de que ele está brigando por qualquer coisa dentro de igreja. Não, a igreja é quartel-general, lá nós estamos aprendendo. E a nossa luta é fora. E a nossa luta é para estarmos firmes na presença de Deus, em santidade, buscando ao Senhor e sendo referencial para este mundo corrompido. Uma coisa que a gente precisa entender também, irmãos, já que são batalhas, né? E batalhas são estágios de uma guerra. A guerra, irmão, a guerra pela vida, e essa guerra já foi vencida por Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Ó. Que precisamos entender que a guerra pela vida já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Ele já nos deu a salvação na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz o seguinte, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Participou da mesma natureza que eu e você participamos. Participou das mesmas tentações que eu e você participamos. Só que ele foi vencedor. Né? Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão do pecado. Colossenses capítulo 2, 14 e 15 também diz o seguinte, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A guerra, meu querido, já está ganha, porque a guerra pela vida e quem venceu foi Jesus. E o que nós estamos batalhando, irmão Rogério? Se já que a guerra já está vencida, irmão, já temos a salvação, essa é a questão, irmão. Só para descrever este êxito militar aqui, ó, tendo aqui, ó, olha o que Jesus fez com Satanás, ó. Despojando os principados e potestades. Olha o que ele fez. Para descrever esse êxito, o apóstolo usa a cena do triunfo militar. Quando prisioneiros de guerra eram despojados, né, e desfilavam atrás do general vitorioso, diante de todo o povo. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, onde Satanás pensava que era a morte de Jesus, que era a vitória do império das trevas. Jesus ressuscita, meu irmão. Jesus despojou de Satanás a arma mais letal que ele tinha em mãos para matar o homem, ou seja, o pecado. Jesus
venceu o pecado sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz, e na sua ressurreição expôs Satanás à vergonha e ao vitupério, mostrando que ele não tinha mais poder sobre os homens. Em Cristo, irmãos, somos libertos do poder das trevas e do pecado. Então essa guerra pela vida, irmão, ela foi ganha em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e expôs Satanás ao vitupério. Ele despojou, tirou a arma mais letal dele, que era o pecado. Jesus diz o seguinte: olha, eu venci o pecado, morri em obediência, e ressuscitei e retiro de ti o poder de matar o homem, que é o pecado. Mas, irmão, Rogério, continua pecando, verdade, irmão. Continua nesse nosso corpo carnal, irmão. Continua no nosso corpo definhando, né? E é nesse contexto, irmãos, a nossa batalha espiritual. Satanás perdeu a guerra, mas existem batalhas, irmãos, que ele quer ainda, sabe? Ele quer ainda ganhar. Ó, Satanás tem pouco tempo, irmão. Só pegar aqui um texto interessante aqui, ó. É nesse contexto em que Satanás, tendo sido vencido e despojado por Cristo, sabendo que seu tempo é pouco, reaparelha o seu exército e, com toda a força que lhe resta, tenta destruir o povo de Deus. Por isso, Paulo nos instrui a ficarmos firmes, isto é, estamos sob ataque do inimigo, no campo de batalha que ele é favorável, e precisamos suportar até o fim. Efésios capítulo 6, verso 11 diz o seguinte, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É como se fosse uma figurazinha de linguagem, né? Estamos em guerra, né? Então, somos do exército de Cristo aqui, o exército de Satanás está lá. Cristo, general, domina todo Satanás, né? Volta para o quartel-general e deixa uma guarnição no campo lá, uma guarnição lá no campo de batalha, o campo que já foi conquistado, né? Volta para o seu quartel-general, né? E o exército inimigo se reaparelha e quer ganhar novamente esse campo de batalha. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz para nós ficarmos firmes, porque Satanás tem pouco tempo, meu irmão. E o tempo que ele quer influenciar a mim e a você, a nós definharmos na fé e nós negarmos ao nosso general, ao nosso Cristo, e passarmos para o exército dele, irmãos. E nós perdermos a guerra e perdermos a salvação. É esse o contexto. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Então, quem são os nossos inimigos? Já que a gente entendeu o que é o campo de batalha. O campo de batalha é o mundão, né, irmãos? O mundão que é propício às astutas ciladas de Satanás. Ele aparelha, coloca trincheira, coloca armadilha, coloca laço. Eu acho interessante o termo laço, porque o termo laço é um laço que é feito no chão, né, que está bem escondido lá, ninguém vê, né, ninguém enxerga, né? Mas aquele laço tem uma corda, uma árvore, assim, enfim. O objetivo é laçar o pé e deixar o camarada de cabeça para baixo. Eita, coisa tremenda. Isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas, irmão. Deixar a gente de cabeça para baixo. Deixar a gente sem noção de tempo e espaço. Deixar a gente sem noção, sem saber o que está fazendo. Está tudo vindo de cabeça para baixo. A gente não consegue enxergar as coisas bem definidas. A gente não consegue enxergar a saída porque estamos de cabeça para baixo. E quando estamos de cabeça para baixo, estamos sob pressão. E quando estamos sob pressão, não conseguimos raciocinar direito, irmãos. É essas ciladas que o inimigo coloca no mundão, irmãos, para a gente pisar e ficar de cabeça para baixo. Tem várias armas que Satanás usa, como analogia a gente pode falar aqui, mas eu acho que não vai ter tempo. Mas enfim, quem são os nossos inimigos? Efésios 6, verso 12 diz o seguinte, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Observe o texto, irmãos. Não é para lutar contra pessoas, certo? Eu não vou nem trazer essa questão agora. Mas observe, fala de um império, irmãos. Bem organizado, irmãos. Sabe? Isso tudo que a gente vê aqui, ó. Principados, potestades, príncipes, hostes, né? São tudo patentes. E se tem patentes, tem organização. Né? Tem organização. Então é um império bem organizado, irmãos. Então nós, como exército de Cristo, irmãos, precisamos nos organizar também, tanto na batalha individual, como na batalha coletiva, irmãos. Se somos do exército de Cristo, coletivamente, a gente precisa nos organizar mais, irmãos. Definir quem é as frentes de batalha, as fileiras, os flancos, então, sabe, distribuir todo mundo no seu devido lugar para que haja uma guerra, irmão, para que nós estejamos preparados para essa batalha, recebendo sempre a instrução de nosso general. Então, o nosso inimigo, irmãos, é espiritual. O nosso inimigo são os poderes das trevas. E esses poderes das trevas, irmãos, se a gente não estiver em prontidão, se a gente não estiver em vigilância, e isso aqui é essencial para um soldado de guerra, ele pode nos tornar inimigos de Deus, tornando-nos inimigos de nós mesmos. Como assim, irmão Rogério? Nós, se não vigiarmos, irmãos, se não, sabe, prestarmos atenção, se não estivermos em oração, em vigilância, sabe, na torre de vigília, né, observando os perigos, nós podemos ser facilmente influenciados pelo inimigo, pecarmos, e ao pecarmos, nos tornamos inimigos de Deus e vemos-nos nós inimigos de nós mesmos, como o apóstolo Paulo sempre fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, né? O bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o que não quero fazer, isso eu faço. E se eu não faço o bem que eu quero fazer, mas faço o mal que eu não quero fazer, vejo nos meus membros uma lei que combate contra mim mesmo, né? É esse que é a lei do pecado, né? Que reina em nós. Mas enfim, nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo é o reino das trevas, que é bem organizado. Lembrando que a nossa guerra já foi ganha, a guerra pela vida já foi ganha por Cristo Jesus, mas o nosso inimigo, em pouco tempo, está se recompondo e quer nos tirar essa salvação e quer ganhar terreno. O que nós estamos fazendo? O que eles estão fazendo? Estão lutando diuturnamente contra nós, para que nós desfaleçamos nessa batalha. Então, o que precisamos fazer, irmão Rogério? O que precisamos fazer? Nos revestir das armaduras de Deus. O que precisamos para suportar os ataques do inimigo, né? Nessa batalha espiritual? Primeiro, irmãos, a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Lembrando, irmãos, onde está o apóstolo Paulo? Uma prisão domiciliar, não é isso, irmãos? Em Roma, né? Ele está sendo resguardado por soldados romanos, né? E observando o soldado romano, irmãos, né? Bem robusto, né? Seu porte físico, a sua habilidade na guerra, né? A sua habilidade com espada, com escudo, né? Nota que toda a sua capacidade se torna inútil, irmãos, no campo de batalha, se ele não tiver uma armadura, querido. Né? Observando o soldado romano, sem a sua vestimenta, sem a sua armadura, né? A gente pode ver o porte físico dele, a gente pode ver a força dele, né? Os seus músculos, né? Ele treinando, a gente pode ver a sua habilidade com espada, a sua habilidade com escudo, a sua habilidade com técnicas de guerra, tudo isso, irmão, a gente pode ver, toda essa capacidade que ele adquiriu. Mas isso se torna inútil no campo de batalha, irmãos. Por quê, irmão Rogério? Por conta das armas, irmãos. Se ele não tiver a sua armadura, ele não vai estar protegido, irmãos. Podemos ser bons no que fazemos, mas no campo espiritual, são necessárias armas espirituais para o combate, irmãos. Ninguém vence as tentações, ninguém vence o levante do inimigo com a nossa capacidade intelectual, não, irmãos. Mas nós vencemos no campo espiritual, através da oração, através do jejum,
através da súplica, através da leitura da palavra, nos fortalecendo o espírito. É isso que o apóstolo Paulo via, sabe, no soldado romano e trazia ali lições preciosas para a gente no âmbito espiritual, irmãos. E é por isso que o crente deve se revestir de toda a armadura de Deus. Não é só uma parte, irmão, é toda. E a gente vai ver isso a partir de agora. Interessante, irmão. Logo na enumeração dessas armas, né? Dessas armaduras, né? Na verdade. A gente começa aqui, ó, no verso 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Essa é a primeira peça da armadura espiritual. Cingir os lombos. Irmão, o que é cingir os lombos, irmão? Será que é vestir uma camisa por baixo da armadura? Né? Será que é vestir alguma peça, né, por baixo da armadura? Irmãos, cingir os lombos, a gente tem um texto bem bacana que elucida isso, que nos dá uma ideia do que seja cingir os lombos. Êxodos capítulo 12, verso 11. Quando Deus está falando para Moisés, na verdade Moisés já está falando as palavras de Deus para o povo, né? Falando a palavra de Deus para o povo, falando do dia da Páscoa, do dia da passagem do Senhor, do dia da libertação de Israel do poder do Egito. Ele está instituindo a Páscoa, né? Ele está falando de comer o cordeiro, a maneira que eles vão comer o cordeiro, na verdade a maneira que eles vão comer a Páscoa. Aí no verso 11 do capítulo 12 diz o seguinte: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Olha, tem mais aqui, ó. Os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mas olha aqui, comereis assim os vossos lombos cingidos. Essa expressão de lombos cingidos, irmãos, no Oriente, é muito comum, irmãos. Tá? Lembrando, irmãos, que o povo do Oriente, né, antigamente, né, no Antigo Testamento, até no Novo Testamento também, e até os cidadãos romanos também, eles vestiam túnicas, né? São vestidos, irmãos, vestidos de lã ou de linho. Quem tinha mais dinheiro era de linho, né? Mas os que tinham menos dinheiro, que viviam, né, da agricultura, da pecuária, né, eles faziam os seus vestidos, as suas túnicas de lã, e por isso que era mais pesado. E o fato do vestido ser pesado, irmãos, impedia eles de se locomover apressadamente, no caso aqui da instituição da Páscoa, né? Eles tinham que comer e sair apressadamente. Eles tinham que comer e sair rapidamente, né? Rapidamente. No caso aqui da Páscoa aqui, eles tinham que cingir os lombos. O que era cingir os lombos, irmãos? Pegar o vestido, né, que era um longo, que era até nos tornozelos, subia a altura aqui da coxa, né, subia a altura da coxa, pegava as duas partes, né, colocava na frente, passava por debaixo das pernas, colocava atrás, e quando chegava atrás, dividia as duas partes, trazia para frente e amarrava, dava um nó bem forte, ficava uma espécie de uma fralda. Aí as pernas estariam livres para se locomover. O que significa, irmão? Significa estar em prontidão, preparado para a batalha, preparado para o serviço. Cingir os lombos, irmãos, é estar preparado, irmãos. É estar pronto para o serviço, pronto para a batalha, pronto para qualquer coisa no Senhor. Entende? É isso que é cingir os lombos. E não se cinge os lombos, irmãos, sem uma túnica, irmãos. Precisa de uma túnica.
Né? E que túnica é essa que serve para que é necessário nessa peça da armadura espiritual? Que túnica é essa? A verdade. Então a gente tem que cingir da verdade. Se nós nos cingirmos da verdade, amarrarmos a verdade no nosso corpo, né, e tudo, essa é a primeira arma contra as astutas ciladas de Satanás. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Diz o seguinte, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Cingir os lombos com a verdade é ser verdadeiro em todo o tempo, irmãos. E essa é uma peça fundamental da armadura, irmãos. Essa peça é fundamental da armadura de Deus, irmãos. Parece até uma coisa simples, mas não. Mas é a partir dessa vestimenta que as outras vão vir. Se eu não tiver essa vestimenta, as outras não vão, sabe, se adequar, sabe, no corpo espiritual, irmãos. Então, viver a verdade, irmãos, em qualquer circunstância, irmãos, é a primeira parte dessa armadura espiritual. Digo isso, irmãos, porque a gente tem um costume, né? A gente que é brasileiro, né, do gentio brasileiro, né, a gente tem um costume de qualquer coisinha a gente inventa uma mentirinha, né? Não, mas é uma mentirinha besta, né, e tal. Sim, mas essa mentirinha besta aí que a gente está mentindo, que a gente está inventando, né, para algum bem, para algum fim, ela vai servir para que o inimigo venha me condenar, para que o inimigo venha me acusar. Olha o texto de 1 Pedro, né? Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos. Né? Estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da vossa fé. Então, o nosso bom porte em Cristo, que é o referencial, irmãos. Nosso bom porte em Cristo, que é o referencial para esse mundo corrompido. E se a gente fala, não se veste não se cinge os lombos com a verdade, estamos perdendo parte da armadura. Então não estamos vestindo toda a armadura. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Lembra? O soldado está lá, cinge já os lombos, já coloca o vestido já bem pronto para que as peças estejam vindo. Então pronto, ele já está em prontidão. Em seguida ele coloca a couraça da justiça, que é a parte da armadura que protege os órgãos vitais, o coração e os pulmões. O coração no ataque de frente e os pulmões no ataque de retaguarda. Então essa couraça protege isso aí. Era feita de couro com locais, né, aberturas para se colocar chapas de ferro, e assim eles possam suportar tantas flechas como a própria espada, né, e tudo, e não ferir os órgãos vitais. O que isso significa, irmão? Fala da justiça de Cristo. Fala da justiça que procede de Cristo. Não a nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça é falha, irmãos. Isaías diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia na presença de Deus. Então eu, meu irmão, de maneira alguma, quando peco, posso me justificar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu fiz isso porque eu estava assim. Não, irmão. Posso não, irmão. Seja sincero com Deus. Senhor, eu pequei. Eu escolhi pecar. Senhor, eu pequei, Senhor. Fui engodado, eu fui fraco. Então, seja sincero. Então, confie na justiça de Cristo. Essa couraça da justiça, irmãos, vai proteger os seus órgãos vitais, vai proteger o seu coração, vai proteger o seu íntimo, irmão, das setas do maligno, das investidas do maligno. Irmão. Quando nós pecamos, né? Quando nós pecamos contra Deus, né? O inimigo vem falar no nosso ouvido, irmão. Sempre. É desse jeito aí que Deus te quer? É desse jeito aí?
pecando desse jeito aí, Deus não quer desse jeito não. Aí nós recorremos à couraça da justiça. E qual é a couraça da justiça? Está lá em Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26. Vou ler aqui para os irmãos. Olha que coisa tremenda. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da própria lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, fez o sangue de Cristo propício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, nós estávamos no mundão, irmãos. E na paciência de Deus, Deus já nos havia perdoado, só esperando o tempo de nós nos reconhecermos a Ele como nosso Salvador. Diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro, irmãos, porque nós, entenda isso. Essa couraça da justiça é a justiça de Cristo. Ele nos amou e morreu por nós. E o mérito é dele. E a justiça é que nós haveríamos de morrer. Mas ele morreu por nossos pecados. É isso que o camarada tem que ter como couraça, como proteção da sua alma, como proteção do seu coração, como proteção do seu sentimento, como proteção do seu ser. Que Cristo foi quem morreu por nós. Eu me lembro agora de Lutero, né? Lutero, a partezinha que ele fala que nas suas batalhas espirituais, né, e tudo a sua mente e tal, aquela coisa, Satanás acusando ele, né, e ele via numa visão Satanás escrevendo na parede todos os pecados dele. Fez isso, fez isso, fez isso, e cada vez que Satanás escrevia o pecado, sabe, ele se remoía dentro de si e tal, aquela coisa. Quando Satanás terminou de enumerar todos os pecados dele, né, todos os pecados dele, pensando Satanás que havia derrotado Lutero vai e fala assim: mas o sangue de Cristo me purificou de todos os pecados. É isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. É isso que a gente tem que ter como essa couraça da justiça, que a justiça é de Cristo, meu irmão. Pois Jesus é o responsável pela minha salvação, não a minha justiça, não o que eu faço para Deus, não eu jejuo, eu faço isso para Deus, eu faço isso, aquilo outro para Deus e tal. Não, é o sacrifício de Cristo. Essa é a couraça da nossa justiça, né, que protege os nossos órgãos vitais. Né? Terceiro, irmãos, terceira peça dessa indumentária, terceira peça dessa armadura espiritual, sandálias do Evangelho, né? Sandálias do Evangelho. E, verso 15, ó, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo, vendo a indumentária do soldado romano, né, observou a sandália dele, observa a sandália dele. Sandália feita de couro, né, meio que uma botina, assim, porque tinha umas caneleiras que protegiam a tíbia. As solas eram cravejadas, né, irmãos? Ou seja, o cara poderia pisar, parece essa chuteira, né? Pode pisar que o cara tem firmeza, tem estabilidade. Essa é a sandália do Evangelho da Paz, irmão. É isso que nós temos que estar calçado. É essa a nossa estabilidade, é essa a nossa firmeza. O Evangelho que nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. Poder para penetrarmos no campo do inimigo, irmãos. Observe, irmãos. Ao passo que o inimigo vem, né, ao passo que o inimigo vem querer recobrar o terreno perdido, né? Cristo venceu a guerra, né? A guerra da vida, dando da nossa salvação, despojou ele dos principais, despojou ele, e agora ele vem querendo ganhar terreno. Nós também, pelo Evangelho, irmãos, temos o poder de combater de frente com ele, pisando toda qualquer astúcia do inimigo, serpentes e escorpiões, armadilha, porque estamos calçados no sapato do Evangelho, na preparação do Evangelho. Entendem, irmãos?
quando ele está falando de sapato, ele está falando de penetrar no território, irmão. Penetrar no território do inimigo. O que é isso, irmão? Fazer o id do Senhor. Pegar os que eles estão escravizando, né? O que Satanás, né? E seu exército escravizam para livrá-los e fazê-lo deles os nossos aliados e estar no exército de Cristo junto conosco. É isso que se faz com as sandálias do Evangelho, né? Pisar no território do inimigo, né? Recobrar as almas que estão escravizadas por ele no seu grande exército. Quarto, irmãos, para a gente não tornar tão extensa essa aula, o escudo da fé. Interessante esse escudo, muito interessante. Esse escudo, irmão, era um escudo retangular, um escudo grande, né? Escudo grande, onde o soldado poderia se esconder de trás dele, né? O escudo grande, ele era feito de madeira, né? De madeira bem resistente e revestida com couro, e esse couro poderia ser embebecido com água. Tá? Que eu explico por quê. Colocar água. Então, era uma arma de defesa de longo alcance. Na verdade, uma arma de defesa das flechas do inimigo. Essa é a questão. Né? Esse tipo de escudo era um escudo grande, né, onde eles ficavam protegidos, bem protegidos, esse cabelo todinho. Eles eram do fronte de batalha e as fileiras inimigas estavam lá. Você pode observar nos filmes de medievais, né, por exemplo, medievais. O primeiro ataque são dos flecheiros. E o primeiro ataque dos flecheiros são com flechas inflamadas, né? Eles pegavam um certo tipo de estopa, colocavam na ponta, né, e embebecia de algum unguento inflamável, né? Algum unguento inflamável. Aí embebecia, bem embebecia e pá, lançava para cima. Aí a flecha subia, ganhava velocidade, ganhava peso, para bater na frente de batalha do outro exército. Isso desestabilizava a frente de batalha do exército oponente, irmãos. É isso que o Satanás faz nas nossas vidas. Ele lança setas. Olha o Salmo 21, setas inflamadas que voam de dia e de noite. Essas setas inflamadas, essas flechas, são lançadas ao ar, irmãos. São lançadas ao ar. Ele tem uma certa noção de local onde vai atingir, porque ele observa a nossa vida. Porque Satanás, ele não é como nosso Deus, ele não é onisciente, ele não sabe os nossos pensamentos. Mas porque nós falamos todos os dias as mesmas coisas, nós vivemos todos os dias as mesmas coisas, nós falamos por meio da oração as nossas fraquezas, nós mostramos para o inimigo as nossas fraquezas, então ele observa tudo e lança suas setas baseadas nessas coisas. E por isso que são setas, porque elas são lançadas para cima. Se atingir o alvo, beleza. Se atingir o alvo é bom para eles, mas eles não sabem ao certo onde devem atingir. E são setas inflamadas. Por quê? Porque quando ele atinge o alvo, irmãos, aquela estopa que está embebida, né, com um unguento que é inflamável, ela quando bate na superfície, todo aquele líquido que está na estopa, passa para a superfície. Por isso os camaradas pegam fogo. Então, quando ele passa para a superfície, os camaradas pegam fogo. O que isso quer dizer, irmão? As setas inflamadas do inimigo, quando acertam a nossa alma, inflamam todo o nosso ser, irmãos. Ficamos perdidos, irmão. Ficamos totalmente perdidos. Porque você já viu alguém em chamas, não sabe nem para onde é que vai, nem para onde é que fica, não sabe de nada. Assim é a seta inflamada do inimigo quando atinge a nossa alma, irmãos. Nós não sabemos para onde ir. Nós não entendemos, porque o que a gente quer é se livrar daquele fogo dentro de nós. O que a gente quer é se livrar daquele problema dentro de nós. E para isso a gente não para pensar. Para isso a gente não para, a gente faz as coisas à torta e à direita e as coisas ficam piores ainda, né? É essa a questão. Mas com o escudo da fé, o escudo do guerreiro aqui tem um revestimento de couro bem espesso, irmãos. E eles molham o couro. Né? Para quê? Para quê, irmão? Quando a seta inflamada vier, bater, se fixar
o couro molhado não permite o unguento se alastrar. Aí o soldado vai e tira, pá, sai fora, ligeiro, rápido, rápido. É isso que o escudo da fé faz em nossas vidas. Ele amortece, sabe? Ele nos protege do ataque do inimigo para que nós possamos recobrar rapidamente nosso posicionamento e nos ficar firme na presença de Deus. Esse é o escudo da fé, irmãos. Será que a gente está empunhando certinho esse escudo da fé? Escudo da fé é para proteção, irmãos. Escudo da fé é para proteção, não é para ataque. Engraçado que muitos irmãos usam o escudo da fé para atacar outros irmãos. Eu tenho fé que aquela irmã não vai para aquele cargo. Misericórdia, você está guerreando no exército errado, irmão. O escudo da fé, meu irmão, é para nos proteger das setas inflamadas do maligno, irmão. Venhamos ter noção do que é o reino espiritual e do que é essa batalha espiritual. Amém? Quinto, irmãos, o capacete da salvação. E eu acho que isso aqui é um problemão em nosso meio grande, irmãos, muito grande. Capacete, irmão, não tem muito o que falar. Capacete é a proteção da mente, irmãos. Capacete é a proteção da cabeça, irmãos. É um órgão vital também, irmão. É um órgão vital também. E sensível também. Muito sensível. Então, o que significa o capacete da salvação, irmãos? A certeza da nossa salvação, irmãos. Assim como a nossa cabeça é tão sensível, irmãos, parece que o nosso senso de salvação também é muito sensível. Irmão. Parece que nós perdemos a salvação todo dia. Parece que todo dia que a gente peca, aí, Senhor, eu não vou salvar, não. Lembre-se da couraça da justiça. A justiça não é sua, a justiça é de Cristo, irmãos. É por isso que você tem que estar com o capacete da salvação, irmão. O que é, irmão? É a certeza da salvação em quem, irmãos? Nos meus méritos, não, em Cristo. A certeza da salvação é em Cristo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 e verso 9. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha o verso 9. Porque Deus não nos destinou, irmão, não deu, o nosso fim não é para ira, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, tenha consciência, irmãos, que a nossa salvação é por Cristo, irmãos. O que é que Cristo quer da gente, irmãos? Que a gente sempre se arrependa, irmão, que a gente sempre venha buscar, sabe, um recomeço, um renovo, uma reconstrução, um novo nascimento nele. É só isso, irmãos. Só isso que Deus quer, que Jesus quer das nossas vidas, irmãos. Capacete da salvação, irmãos. Tenha consciência de que você é salvo em Cristo. Não permita, irmãos, que arma nenhuma do inimigo, irmão, venha, irmão, fragilizar essa concepção, irmãos, essa certeza na sua vida. Por último, irmãos, a espada do Espírito, que é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque. No texto que o apóstolo Paulo fala, que o apóstolo Paulo escreve, né, ele está se referindo à arma que o soldado tem na sua bainha, né, que é uma arma curta, de ataque pessoal. Né? Ela tanto uma arma de ataque como uma arma de defesa. É uma arma que é de luta corporal, de luta corpo a corpo. Né? É a arma que Jesus usou para suportar a tentação de Satanás. Essa arma. Agora, a minha pergunta é, nossa arma, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, como ela se encontra, irmãos? Você tem ideia, um soldado romano, irmãos, tinha a arma como parte do seu corpo. Ela era essa espada, como parte do seu corpo. Ela era indispensável, irmãos, porque ela era tanto arma de defesa como arma de ataque.
Ela é tanto arma de defesa como a arma de ataque. A arma de defesa, irmão, a palavra de Deus, irmãos. Se eu não leio a palavra de Deus, irmãos, eu não tenho noção das promessas que Deus tem para mim. E como eu vou me defender das astutas ciladas de Satanás? Como eu vou me defender dos ataques do inimigo se eu não tenho base na palavra de Deus? Observe, irmãos. A espada do Espírito, a palavra de Deus, foi a arma que Jesus usou para suportar as tentações do diabo. Aí vem o diabo no deserto. Jesus tem jejuado 40 dias e 40 noites. Sem comer e sem beber, e depois disso teve fome, o texto vai dizer. Então Satanás, como é sagaz, vai na sua maior debilidade, que é o corpo físico, que é agora que está precisando de comer, e coloca em xeque a identidade de Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que Jesus faz? Desembainha a sua espada e pega um texto de Deuteronômio e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa, meu irmão, é a espada do Espírito, é uma arma de defesa e uma arma de ataque ao mesmo tempo. Entende isso? Como ela se encontra, meu irmão? Como Jesus, sabe, derrotou Satanás ali? Foi só por meio da palavra. Mas por quê? Porque ele tinha a palavra em si, fazia parte do seu ser, fazia parte do seu corpo, assim como a arma, como a espada faz parte do corpo de um soldado romano. Todo dia o soldado romano vai limar ela todo dia, ó. Todo dia. Para quê, irmão? Para ela ficar bem afiada, para ela fazer o que ela é feita para fazer. E nós, irmãos, a nossa espada, será que todo dia nós estamos afiando ela, a nossa vida? Será que todo dia ela está penetrando nas nossas juntas e medulas? Todo dia ela está penetrando na nossa alma? Todo dia ela está fazendo o que é para fazer? Será? Essa é a questão. Então, já que o texto diz: revestivos de toda a armadura, vamos lá. Eu tenho consciência da salvação. Mas eu não estou limando a minha espada. Não dá não. Como é que tu vai atacar? Como é que tu vai guerrear? Não, mas eu estou com a espada bem afiada, mas a minha fé, ó, pode. Não dá, meu irmão. Uma corrobora com a outra, né? Por isso que é toda a armadura, porque uma corrobora com a outra, uma faz parte da outra, uma, sabe, trabalha com a outra. Não dá, não tem como você usar só uma parte da armadura, não existe isso. Tem que ser toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? Então, toda a armadura de Deus. Rogério, para finalizar, para que serve essa armadura? O texto vai dizer, irmão. O texto vai dizer. Verso 13. Portanto, tomai a armadura, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Sempre, irmãos. Essas armas espirituais estão relacionadas a resistir, irmãos. Por quê? Porque o inimigo está furioso, sabe que tem pouco tempo e tem que ganhar terreno, irmãos. Tem que, sabe, o máximo o pouco tempo que ele tem, o objetivo dele é nos destruir, irmãos. O objetivo dele é ganhar terreno em cima de nós. E como ele tem pouco tempo, ele trabalha todo santo dia. Por isso ele diz, ó, tomai toda a armadura de Deus, para que possa existir o dia mau. O dia mau, irmãos, o dia mau não é um dia, meu irmão. O dia mau é todo dia, meu irmão. Jesus disse, ó, basta cada dia o seu mal. No Monte das Bem-aventuranças. Ele disse que basta cada dia o seu mal. Todo dia é mal. Todo dia o inimigo quer ver a minha queda, quer ver a tua queda. Todo dia o inimigo quer ver a gente desfalecendo na fé. Todo dia o inimigo quer ver a gente desistindo do evangelho. Todo dia o inimigo quer ver a gente negar a Cristo. Todo dia o inimigo quer ver a gente perder a salvação. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter toda a armadura
de Deus. Não é todas as armaduras, mas é toda a armadura, porque ele é um compêndio, porque ela é um grupo de armas e armaduras que compõem a armadura total de Deus. Amém? Muito boa essa aula, né? Agradeço a Deus por mais uma aula. Louvo a Deus, irmãos, por termos concluído esse trimestre todo, nesse período de pandemia, né, irmão? Nesse período de isolamento social. Mas Deus foi fiel conosco, né, irmãos? Temos todas as aulas no YouTube disponível para você aí, né? Não sei como vai ser o nosso terceiro trimestre, não sei, ainda está uma incógnita, a gente não tem nada definido ainda, mas a minha oração, irmãos, é que vocês sejam edificados por meio dessas aulas, que vocês sejam abençoados por meio dessas aulas. Tem tanto as aulas dos adultos como as aulas dos jovens no nosso canal. Inscreva-se, né? Compartilhe, indiquem para pessoas, né? Faça crescer esse nosso canal, irmãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho,